Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, veremos a ler e interpretar a poesia de Manuel Bandeira, analisar mais alguns poemas de Manuel Bandeira e reconhecer alguns elementos linguísticos na poesia de Manuel Bandeira. Na aula anterior, nós já falamos do Manuel Bandeira, eu já disse que iríamos retomar o Manuel Bandeira, então vamos continuar com aquela mesma ideia. Mas vamos lembrar primeiro, quem não lembra, né? O Manuel Bandeira foi um grande escritor, importantíssimo escritor no modernismo, e com uma obra que tem uma grande diversidade de temas, principalmente temas cotidianos, que ele apresenta de forma simples, direta e com uma certa melancolia irônica, ou seja, ele é um pouco melancólico, porém ele é bem humorado, né? Ele é interessante. Hoje eu trouxe aqui para começarmos um fragmento de um poema muito famoso, Os Sapos. Os Sapos, só para você ter uma ideia, ele foi lido na abertura da Semana de Arte Moderna de 1922. Né? A grande Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, que é o marco inicial do modernismo, abriu, né, com este poema sendo lido. O Manuel Bandeira ele não participou desta semana, porque ele não concordava aí com algumas questões ali entre os modernistas, então ele resolveu não participar, mas ele enviou este poema que foi lido por uma outra pessoa. Então, Os Sapos é um poema um pouco grande, eu pus aqui só alguns versos, né, só um fragmento. Então, vamos a ele. Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como o lavor de joalheiro. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Bom, percebam que, diferente de algumas poesias que nós já vimos, ela se aproxima muito da poesia mais tradicional, né? São versos, tem as estrofes, né? Tem uma certa musicalidade, tem um ritmo, mas isso é proposital, nós já vamos ver. Eu gostaria que vocês atentassem para uma questão específica. Eu gostaria que vocês... Eu terminei a aula passada falando da intertextualidade, não é? Que era a referência que você, num texto, fazer de outro, né? Uma conversa entre textos. Aqui, o Manuel Bandeira faz, propositalmente, né? Óbvio, uma intertextualidade, ou mais de uma intertextualidade, né? Com mais de um texto. Eu gostaria que vocês percebessem aqui, se vocês encontrassem, né? Se vocês conseguem encontrar a intertextualidade presente nesses versos aqui e que falasse com o qual, né? Enfim, justificasse a sua resposta. E já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, percebam aqui que você tem no segundo verso, na segunda estrofe, você tem quando ele fala aqui, parnasiano aguado, e meu cancioneiro é bem martelado. Né? Então, ele está falando que o sapo tanoeiro, o poema Os Sapos, ele é um diálogo, na verdade, entre vários sapos na lagoa, né? Então tem vários sapos na lagoa que estão conversando ali. E o sapo tanoeiro é um desses, né? Daí ele põe vários tipos de sapos que tem na fauna brasileira. E o sapo tanoeiro é o parnasiano, né? O parnasianismo é aquele movimento anterior que eu já tinha comentado, que o Manuel Bandeira já bebeu dessa fonte, né? Ele também já escreveu com o formato, né? Com o estilo dos parnasianos, né? Afinal, o modernismo vem só agora. Mas assim, o que os parnasianos, eles se intitulavam, como no outro ali, os joalheiros, né? Eles falavam que o verso tinha que ser lapidado como um ourives, né? Como um joalheiro lapida uma pedra, faz uma joia. Então, o Manuel Bandeira está ironizando e tá brincando, né? Tá tirando sarro dos poetas anteriores a ele, né? Que eram os parnasianistas, que eram os que trabalhavam com o rebuscamento dos versos, que é justamente o oposto do que prega o modernismo, que era versos livres, enfim, se livrar dessas amarras, vamos dizer assim, do formato, né? Da poesia. Então, tanto neste verso aqui, parnasiana, né, nesse estrofe aqui, onde ele fala do parnasiano aguado e tal, que o cancioneiro é meio martelado, como outro que ele fala que é o lavor de joalheiro, ele está fazendo uma intertextualidade, principalmente com a Profissão de Fé do Olavo Bilac, que é um dos grandes autores, né, um dos grandes poetas parnasianos, né, bem famoso, e que escreveu um tratado quase em forma de poesia de como é a poesia parnasiana, né? Então, Profissão de Fé, vocês já viram em outra aula que eu sei, ele trata muito bem disso. E ele ainda faz no final a referência com o lá sapo cururu da beira do rio, ele faz a cantiga de roda sapo cururu, né? Então tem aqui um pedaço de Profissão de Fé, né? Veja, do Olavo Bilac, ele fala: não quero Zeus capitolino, Hercúleo e belo, talhar no mármore divino com o camartelo. Faz aquela referência ao martelo que ele fala lá no outro verso, né? Lidar com o martelo e quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourives, saia da oficina sem um defeito. Quando o Olavo Bilac compara a poesia, o fazer poesia, com um ourives, né? Com um joalheiro, como ele lapida a pedra, trabalha com as joias. E Sapo Cururu, que é uma cantiga popular, né? Domínio público, sapo cururu da beira do rio, quando o sapo canta a maninha, é que sente frio, a mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho a maninha para o casamento. Então, o Manuel Bandeira termina os versos dele, os sapos, com o início da canção infantil, Sapo Cururu, né? Ele coloca aqui, bem no finalzinho, e ele ainda fala, que soluças tu, transido de frio. Quando ele fala lá, sapo cururu, a maninha é que sente frio, né? Então ele faz exatamente a referência a essa cantiga de roda. Tudo bem? Bom, o que nós estamos vendo aqui, nós já conhecemos de outras aulas, é a intertextualidade. Ou seja, um diálogo entre textos, né? Ou seja, você faz uma relação entre 2, 3, enfim, vários textos, né? Quando um texto é citado dentro de outro, né? Ou seja, é uma conversa entre textos. Só ocorre quando você faz a referência direta ou indireta, explícita ou implícita. Na verdade, a intertextualidade, ela vai muito do leitor, porque nem sempre é possível pescar, nem sempre é possível você reconhecer a intertextualidade, porque ela pode ser muito direta, como do Sapo Cururu, você pega os versos, ou ela pode ser muito mais sutil, como fazia com a Profissão de Fé do Olavo Bilac. Na verdade, a intertextualidade, eu sempre costumo falar que ela é um bônus. Vamos dizer assim, praticamente todos os textos, de alguma forma, trazem intertextualidade. Os textos normalmente conversam entre si. É muito difícil que alguém escreva um texto que não traga
alguma referência de outro texto, porque é assim que ele produz o seu próprio texto, né? Lendo, conversando com as pessoas, ou seja, você está rodeado o tempo todo de textos e da onde você tira as informações. Então, na hora de você produzir o seu próprio, é óbvio que essas influências acabam interferindo no teu texto, acabam aparecendo de forma mais direta ou menos direta. A grande questão cabe a quem está lendo perceber e fazer essa ligação. Porque assim, pode ser que você não perceba a intertextualidade de um texto e mesmo assim você entende o texto, gosta do texto, enfim. Mesmo sem perceber as intertextualidades ali presentes. Por isso que eu falo que é um bônus. Se você, graças à tua bagagem cultural, graças aos seus outros conhecimentos, conseguir fazer, pescar, conseguir localizar aquela referência, melhor para você, né? É um bônus para você. Você tem um entendimento amplificado daquele texto, você entende melhor. Como assim? Eu leio um texto, você lê o mesmo texto. Eu consigo reconhecer a intertextualidade, faço a relação com outros textos que o autor fez e eu tenho um entendimento maior do que você, que talvez não tenha conseguido fazer essas ligações, entende? Mas o texto inicial, nós dois podemos ter entendido. Por isso que eu falo que é um bônus. Então, a intertextualidade é algo que sempre vai estar presente nos textos, cabe a você reconhecê-la ou não, e aí você só ganha com isso. Que é o que nós vamos fazer agora, inclusive. Bogotá é um fragmento de uma música do Criolo. Criolo é um rapper, né? Eu acho que ele é paulista. Então, no disco, né, no CD dele, na orelha, tem esta música, chama Bogotá. Aqui é o comecinho, né, o começo da música, os primeiros versos da música. Então, olha lá. Vamos embora para Bogotá, Muambar, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica para levar para freguês. Vai ser melhor do que em Passárgada agradar até o rei. E segue a música, né? Eu gostaria que vocês encontrassem a intertextualidade presente nos versos do Criolo e estabelecer com qual obra conhecida do Manuel Bandeira isso ocorre e, óbvio, explicar por quê. Tudo bem? Então, aqui um tempinho para vocês.
Tranquilo, não foi? Tem outras partes da música que trazem outras referências ao mesmo texto, mas eu procurei facilitar para vocês, né? Quando ele fala que vamos embora para Bogotá, só aí já seria bem suficiente a quem conhece a poesia Vamos Embora para Passárgada fazer a referência, né? Mas mesmo assim, ele ainda fala, vai ser melhor do que em Passárgada. Ele faz uma... Entende o que eu falo da referência direta ou indireta? Né? Só no primeiro verso, quando ele fala vamos embora para Bogotá, ele já copia essa estrutura muito conhecida desse poema Vamos Embora para Passárgada. Mas se não bastasse, se você ainda não me localizei ainda do que ele está falando, o crioulo ainda facilita, vai ser melhor do que em Passárgada. E ele ainda fala, agradar até o rei, que é quando os primeiros versos lá do Passárgada, vamos embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei, né? Enfim, ele faz uma referência direta ao poema famosíssimo, né? Vamos embora para Passárgada, do Manuel Bandeira. Então, é um exemplo de intertextualidade, nós já tínhamos falado da outra aula, né? Então, rapidinho, o que é intertextualidade? Né? Diálogo entre textos, disputa entre textos, domínio entre textos, o debate entre textos. Nós já tínhamos comentado na aula passada, hoje comentei no começo também, que é o quê? Diálogo entre textos. É a conversa que você tem entre os textos. Um texto faz, direta ou não, implícita ou não, uma referência a outro texto. Bom, mas não é só esse recurso linguístico que você encontra na poesia de Manuel Bandeira ou na própria linguagem de modo geral. Existem outros recursos também, isso que nós vamos olhar agora. Tem mais 2 fragmentos de versos aqui. Estrela da manhã. Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras, com os gregos e com os troianos, com o padre e com o sacristão, com o leproso de pouso alto. Este é um poema. E um outro fragmento, né? A estrela. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então temos aqui um fragmento de Estrela da Manhã, um fragmento de A Estrela, né? E eu gostaria que vocês percebessem, né? Vou deixar um tempinho, o que mais chama atenção na forma dos versos, né? E qual o nome desse recurso, se vocês lembram. E já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, eu espero que vocês tenham percebido bem que ele repete, nos dois poemas, né, nos dois fragmentos, ele repete aqui a forma da oração, né? Ó, pecai com os, pecai com os, pecai, depois com os, com o, e no outro, vi uma estrela, era uma estrela, né? Então ele fica repetindo a mesma forma, né? O mesmo trecho da oração. Isso se chama anáfora. É uma figura de linguagem, como vocês já devem ter percebido, né? Vamos a outro exemplo. Um outro fragmento de poema aqui, O Vale. Apesar desse nome ser estranho, é um sobrenome, tá? É que ele fez esse poema em homenagem a uma pessoa, então esse é o sobrenome da pessoa, tá? Não é uma palavra, né? Não tem nenhum significado específico, assim, é só um sobrenome mesmo. Então, levamos-te cansado ao teu último endereço. Vi com prazer que um dia final seremos vizinhos. Conversaremos longamente de sepultura a sepultura, no silêncio das madrugadas, quando o orvalho pingar sem ruído e o luar for uma coisa só. Lembram das temáticas do Manuel Bandeira, né? Tá aqui uma bem presente de novo, já falaremos. E profundamente, também um fragmento, tá? Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo, minha avó. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Então, de novo aqui, né, a outra constante do Manuel Bandeira, colocar aqui em formato de diálogo, né, aquela coisa muito próxima da prosa. Enfim, esses dois fragmentos aí, de novo, gostaria que vocês percebessem o que mais chama atenção nas ideias dessa vez, não no formato, mas nas ideias, né? O que chama atenção no que ele traz aqui nas ideias e qual é o nome desse recurso. Já voltamos.
E então, foi tranquilo? Bom, dessa vez não era exatamente na forma dos versos, mas sim as ideias, né? Então, se vocês perceberam, ele suaviza um pouco o que ele quer dizer aqui, que não sei se perceberam, ele está falando da morte, né? No primeiro, quando ele fala, eu anotei só um ali, mas você tem várias outras, né? Quando ele fala assim, levamos-te cansado ao teu último endereço significa o quê? O jazigo, né? A cova, né? Ou seja, no cemitério, onde a pessoa vai ficar ali depois que morre, né? Então, é um jeito de falar no teu enterro ali, né? Onde você vai ficar. Ou seja, o dia que... Tanto é que depois ele fala, um dia seremos vizinhos. Quer dizer, eu também vou para o cemitério, né? E conversaremos de sepultura em sepultura, Enfim, ele suaviza a morte, né? Então, ele, em vez de falar, quando você for para a tua cova, né? Não, ele fala o seu último endereço. E depois, no profundamente, quando ele fala, não ouço mais as vozes daquele tempo, da minha avó, ou seja, vozes do passado, né? Ele está recordando, lembrando, com saudade de entes, né? Pessoas que há muito tempo já se foram. Só que ele não fala que morreram, ele fala que, né, estão dormindo, deitados, dormindo profundamente, ou seja, num sono profundo, ou seja, estão mortos, né? Ou seja, ele suaviza, né, essas coisas mais desagradáveis, né? Como a morte, por exemplo. Então, isso é um recurso chamado de eufemismo, é outra figura de linguagem. Mais um caso. Desencanto. Outro fragmento. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivos nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Já percebem como, eu já comentei, como a poesia do Manuel Bandeira, ela abrange vários aspectos, né? Esse é muito mais próximo de uma poesia, não é? Como nós estamos acostumados, né? A métrica, não vamos entrar nesse detalhe agora, né? Mas ele tem uma métrica de poesia, né? Ele tem todo um formato mais tradicional de poesia. Como eu disse, o Manuel Bandeira, ele apresenta também essas características na sua poesia, né? Mas eu gostaria que o que mais chama atenção, de novo, nas ideias dos versos do poema, e se você puder, que nome é esse recurso? Fica aqui mais um tempinho e já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, como esse é no campo das ideias, talvez não tenha ficado tão fácil assim, mas veja, ele começa a falar que faz os versos, tudo mais, conversa até com o leitor, ó, fecha meu livro, né? Se você não tem motivo nenhum para chorar e tudo mais, aquela coisa melancólica do Manuel Bandeira. E aí ele fala, meu verso é sangue, é volúpia ardente, é tristeza esparsa, é remorso vão, desculpa, né? Ainda é amargo e quente e tudo mais, né? Mas enfim, ele está dizendo que o sangue dele é isto, né? Ou seja, ele não está comparando nada, ele está realmente dizendo diretamente, olha, meu verso é sangue, né? Ele é volúpia, ele é tristeza, ele é remorso, ou seja, ele está usando de metáforas, né? Por que estamos falando tudo isso? Falamos de algumas figuras de linguagem. Para que serve a figura de linguagem? As figuras de linguagem são recursos para dar mais expressividade ao texto, né? Ou seja, são recursos que existem na língua, né? Para que você trabalhe os significados, enfim, melhore seu texto de vários sentidos. E um poeta, mais do que qualquer outro, ele trabalha muito com as emoções, né? Ele tem aquelas palavras para passar uma série de emoções, uma série de sentimentos. Então, utilizar-se desses recursos linguísticos é muito interessante para eles, mais até do que para os outros. Mas todo mundo usa figuras de linguagem o tempo todo. Nós vimos pelo menos 3, né? A anáfora, que é a repetição proposital de uma mesma palavra ou expressão, né? Dando ênfase. Isso é muito comum em música, por exemplo, em letra de música. Às vezes repete sempre aquele mesmo formato, aqueles mesmos inícios de versos. Isso é um recurso, né? Para dar ênfase àquela ideia. O eufemismo, que usamos bem mais do que a gente percebe, mas que é o quê? Quando você utiliza expressões que atenuem, que suavizem ideias que são desagradáveis, que são de alguma forma agressivas, enfim, que não são muito legais. E a metáfora, que essa talvez seja uma das mais conhecidas, né, que a gente mais tem costume de lidar com ela, que é quando você faz uma comparação, mas sem parecer que está fazendo uma comparação, né? Quando você não usa recurso, quando você não indica que é uma comparação, você praticamente diz que é aquilo, né? Então, a gente sabe que é uma ideia de comparação, mas não fica expressa linguisticamente que é uma comparação, né? Não tem os termos igual, tal coisa, né? Então ele não fala, meu verso é igual ao sangue. Não, ele fala, meu verso é sangue. Tudo bem? Inclusive, vamos só... Para que vocês acham que servem essas figuras de linguagem, né? Eu já disse agora, mas só para saber se vocês estão atentos ao que eu falo, né? Vocês percebem que esses meus quiz é assim, né? Eu acabei de falar, já pergunta para ver se vocês estão atentos ao que eu estou falando. Para que serve uma figura de linguagem? Para intelectualizar os textos, para dar significado aos textos, para limitar o entendimento dos textos ou para dar maior expressividade aos textos? Bom, claro, né? Dar maior expressividade aos textos. E para finalizar agora, talvez um dos menores poemas do Manuel Bandeira. Dessa vez não é fragmento, o poema todo é isso aí mesmo, né? Então é um dos menores fragmentos do Manuel Bandeira. Não menos importante, tem muita gente que gosta bastante, eu também gosto bastante desse poema, porque ele assim, parece que o Manuel Bandeira aí atingiu muito das suas características nessas 2 versos, né? São 2 linhas de poema só. Então, poema do beco. Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Então, eu gostaria que você respondesse sobre o que trata o poema, que elemento simboliza isto e qual a figura de linguagem utilizada. E já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa síntese de pensamento do Manuel Bandeira. Aqui ele traz vários elementos. Primeiro, uma linguagem simples, bem próxima do cotidiano, né? Sem rebuscamento de linguagem nem nada. 2, versos livres, né? Que é outra característica marcante dele. Outra, muita proximidade com a prosa, ele faz uma pergunta e uma resposta, né? Faz direto com travessão e tudo. E, óbvio, né? Do que estamos falando? Ele fala sobre a própria vida, né? Ele está falando sobre a vida dele, né? E o que simboliza isso? Simboliza o beco. E aí que vem toda a melancolia dele, né? Porque, veja, ele fala, que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte, ou seja, todas as belezas da vida, todas as possibilidades da vida. O que eu vejo é o beco. Ou seja, beco é aquele lugar escuro, sem saída, não é? Fechado, normalmente sujo, esquecido ali num canto, não é? Então, de novo, vem aquela melancolia, aquela ideia dele de morte, de, né, um pouco pessimismo, melancólico. Ou seja, tá todas as coisas aí da vida, mas eu só consigo olhar para aquela coisa sem graça, para o fim, né? Porque o beco também é uma rua sem saída, né? Você chega e acaba, né? Um muro. Então, você tem toda essa visão não muito legal sobre a própria vida. E é óbvio, não é uma palavra, nem uma frase, é o poema inteiro, funciona como o quê? Como uma metáfora, ou seja, o beco é a metáfora da vida. No caso ali do Manuel Bandeira, né? Que ele está retratando. Beleza? Bom, nós vimos hoje um pouco mais da poesia do Manuel Bandeira, como ela é rica e é muito diversa, né? Ele apresenta várias facetas do artista e, entre outras coisas, ele se utiliza das figuras de linguagem para conseguir esse fato. Então, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Fica a dica para que vocês realmente vão atrás do Manuel Bandeira. Na internet é muito fácil de encontrar, né? As obras dele, ele é muito difundido, ele é muito usado, né? Então, você encontra muito fácil na internet tudo. Então, leiam mais a poesia do Manuel Bandeira, se aprofundem um pouco mais, se você achou interessante. Tem muitos outros poemas interessantes também. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado, aproveitado e até a próxima.